Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo, General. Olá, muito bom dia a todos. Completou-se esta semana um mês sobre o início da guerra entre Israel e o Hamas, entre iniciativas diplomáticas, tragédias humanitárias e operações militares. General, que ponto de situação podemos fazer passado este tempo? Bom, eu gostava de abordar esta questão segundo 4 prismas que me parecem interessantes nesta altura. O primeiro prisma é o do prisma mediático. Nós, na verdade, quando abrimos os grandes canais internacionais, estávamos habituados a ver as fotografias trágicas desta guerra, chamadas para primeiro plano. E neste momento começam a aparecer enquadradinhos ao lado. Isto significa que, do ponto de vista mediático, entretanto, nos vamos focando num conjunto muito diverso de outros assuntos, e cada país tem, naturalmente, os seus assuntos, e deixámos de nos focar também intensamente apenas naquilo que eram as emoções que resultavam das tragédias que tinham sido traduzidas através de vídeos e fotografias, etc. E, portanto, a guerra entrou agora numa fase em que perdeu, entretanto, aquela atenção mediática que tinha tido. O que não significa que a guerra tenha diminuído em intensidade nem que as tragédias não continuem. Significa é que, entretanto, houve uma substituição desses temas por outros temas que, entretanto, foram aparecendo. Portanto, as imagens neste momento já não ocupam, como eu dizia, o centro daquilo que era a atenção dos mídia mundiais. De alguma maneira está a acontecer aquilo que já tinha acontecido também nas fotografias do 7 de outubro. Isto é, nós durante muitos dias, durante várias semanas, estivemos muito atentos à enorme tragédia que se tinha exercido sobre a população civil de Israel através daquele conjunto de imagens, muito significativo de imagens terríveis que tinha aparecido. Depois essas imagens foram desaparecendo da nossa atenção e foram substituindo pelas imagens da tragédia de Gaza. E agora, isto é um problema que o Hamas está certamente também a encontrar, é que as suas próprias imagens também vão perdendo a atenção mundial. E, portanto, à medida que vão surgindo outros assuntos, uns de natureza local nos países, outros de natureza internacional, há certamente, por um lado, um cansaço relativamente a estas imagens de guerra, o que não significa que a guerra tenha acabado ou que a violência tenha acabado. Portanto, este aspecto é importante porque ele retira uma certa atenção sobre aquilo que está a passar. Depois há a questão do nível diplomático. No nível diplomático, eu distinguiria aqui 3 grandes patamares, três níveis de atuação. O primeiro nível, que é, digamos, o nível de grande visibilidade, tem a ver com estes esforços que os Estados Unidos, desde a primeira hora, estão a fazer para encontrar aqui pontes entre os vários atores. Sobretudo, naturalmente, entre os atores de natureza moderada, mas não deixando de estabelecer, nomeadamente através do Qatar, pontes também com outros atores menos moderados, mas que precisam de ser chamados também a este diálogo. A mediação norte-americana, feita por Antony Blinken, tem sido, eu diria, sem mácula. Isto é, Antony Blinken está a falar há um mês sobre isto, não disse uma palavra fora do sítio. Não disse uma palavra fora do sítio. Isto é, soube sempre encontrar nos vários palcos, e foram muitos diversos, onde esteve, sempre o tom adequado, sempre as palavras adequadas. Não temos uma única queixa relativamente às palavras que ele utilizou. Está a mostrar-se Antony Blinken aqui um enorme diplomata. Mas esse grande nível de visibilidade tem, sobretudo, por atenção, salvaguardar os países moderados de verem provocado nos respectivos países alterações de natureza política ou social que comprometam a longo prazo a continuação de um certo relacionamento amigável com Israel. E, portanto, eu estou a falar, sobretudo, da importância de manter a Arábia Saudita fora destes extremos, de manter a Jordânia politicamente estável e de manter o Egito também sem declarações furiosas que incitem a um conflito com Israel. E, portanto, neste nível de grande visibilidade sobressaem, sobretudo, portanto, os Estados Unidos e a mediação de Antony Blinken. Depois há um nível
técnico, portanto, é um nível um bocadinho mais abaixo. Nós tivemos esta semana a visita ao Qatar, foram falar com o primeiro-ministro do Qatar, os chefes da Mossad e da CIA, David Barney e William Burns. Foram sobretudo tratar das questões técnicas dos reféns. Isto é, estudar a possibilidade de, em vez de haver uma libertação geral de todos os reféns, poder continuar porque se interrompeu, entretanto, a libertação dos reféns. Enfim, houve 4 reféns que foram libertados. E depois, isso ficou interrompido. E, portanto, dar aqui também, retomar outra vez este processo, e é muito significativo que tenham ido o chefe da Mossad e o chefe da CIA falar com o primeiro-ministro do Qatar. Mas eu diria que este é um nível técnico. E depois há um outro nível, que é um nível que sobre o qual temos muito pouca visibilidade, mas estão certamente a decorrer imensas reuniões ocultas sem que nós tenhamos conhecimento, porque é preciso dar prioridade aos reféns. Grande parte desta operação de natureza militar está condicionada pelos reféns, isto é, a saída dos reféns podia fazer encontrar aqui também outras saídas para a operação de natureza militar. E, portanto, a questão dos reféns mantém-se quer neste nível técnico de alguma visibilidade, mas, sobretudo, neste patamar invisível da diplomacia, envolvendo as pessoas mais improváveis, à volta de telefonemas também muito improváveis. A questão dos reféns é uma questão que está a dificultar também que se encontrem aqui saídas para a operação de natureza militar. Depois há a questão militar. Bom, Israel teve um enorme sucesso ao conseguir cercar a cidade de Gaza. E já estão, vemos pelas imagens, já estão dentro da cidade. Quão dentro estão dentro da cidade? Enfim, isso é discutível. O Hamas diz que não estão muito. Israel diz que já atingiu o coração. Bom, isto agora é uma operação perigosa, mas é uma operação necessária. É evidente que desde agora, desde o início da operação, Israel também pode afirmar um certo sucesso, porque o número de baixas é muito pequeno. Até hoje tinham morrido 34 soldados israelitas numa operação que já decorre há 15 dias, a operação terrestre. Portanto, é um número de baixas particularmente baixo. Por outro lado, Israel, isto são fontes que nós não podemos estimar, mas diz que já eliminou cerca de 4.000 combatentes do Hamas. Bom, é verdade que a proporção aqui é enorme, passamos de 34 para 4.000, mas o Hamas estima cerca de 30.000 a 40.000 militantes. Portanto, há ainda muito trabalho para fazer. E depois há a questão humanitária. A questão humanitária é, do ponto de vista dos Estados Unidos, a principal questão que tem que ser resolvida. Ainda mais do que a operação de natureza militar. Porque os Estados Unidos têm que segurar uma estabilidade regional e sentem que, para se assegurar essa estabilidade regional, é preciso um mecanismo de natureza humanitária a funcionar. Anunciou, recentemente, ontem ou hoje, que Israel terá aceitado um conjunto maior de pausas humanitárias, cerca de 4 horas por dia, para permitir que a população que, entretanto, ficou cercada em Gaza possa passar para Sul. E agora é preciso garantir que a Sul também chegam à ajuda humanitária suficiente, não apenas para a população que está, mas para a população que vai continuar a chegar através destes corredores de natureza humanitária. Os Estados Unidos sentem que é isto que pode, de alguma maneira, impedir o alastrar do conflito. Estão muito empenhados em garantir as soluções de natureza humanitária que permitam manter este conflito geograficamente contido na faixa de Gaza. Falávamos sobre ele há pouco. As negociações conduzidas por Anthony Blinken com os parceiros mais moderados do Médio Oriente procuram encontrar uma solução político-militar que seja aceitável para o dia a seguir ao fim da guerra. General, que perspectivas se podem hoje alinhar sobre o futuro da faixa de Gaza? As perspectivas, quando nós falamos para isto, são muito diferentes daquilo que são as perspectivas da guerra da Federação Russa contra a Ucrânia. Porque nós, na verdade, nós não conseguimos ainda visualizar esse fim na questão da guerra da Ucrânia. Mas o fim
é fundamental começar a ser desenhado desde já, ou antecipado desde já, porque isso condiciona também as operações de natureza militar, dependendo daquilo que é o objetivo político final, isso condiciona também o desenvolvimento das operações de natureza militar. Portanto, nós aqui, contrariamente à guerra da Ucrânia, aqui a questão do final, de como é que no final nós olhamos para a faixa de Gaza... Quem é que vai tomar conta da faixa de Gaza? É um assunto que está já em desenvolvimento. O Hamas governa Gaza desde 2007. Primeiro foi Ismail Haniyeh, que está agora no Qatar, e em 2017 foi substituído por Yahya Sinwar, que é o líder neste momento do Hamas dentro da faixa de Gaza. E não há eleições desde 2007. Portanto, o que é que pensam as pessoas de Gaza sobre o Hamas? Não sabemos. Não sabemos, porque não há eleições desde 2007. Mas apareceu nos últimos dias uma sondagem interessante, feita por uma organização internacional, enfim, cuja independência nós não sabemos, mas ela é multinacional, portanto isto pode garantir eventualmente alguma independência, chamada Barómetro Árabe, que fez, curiosamente, uma sondagem no dia 6 de outubro. Isto era um dia antes dos ataques. E nessa sondagem, em que foram apenas interpeladas 399 pessoas, portanto, digamos, é uma amostra relativamente baixa, mas, enfim, é o que temos. E então os resultados não deixam de ser surpreendentes. 44% das pessoas de Gaza não têm qualquer confiança no governo do Hamas. 44%. 29% têm pouca confiança. Portanto, o nível da desconfiança sobre o Hamas é imenso entre a população de Gaza. E apenas 29% têm muita ou bastante confiança no governo do Hamas. É claro que isto é pequeno. A amostra é muito pequena, mas já dá para termos uma ideia. Dá para termos uma ideia de que não existe uma unanimidade em Gaza, da população de Gaza, relativamente àquilo que é a administração do Hamas. Bom, há dois consensos para já relativamente ao final. O primeiro é: Israel não ficará a administrar o território, nem o irá anexar, nem ficará com forças de ocupação permanentes aí. Portanto, esse é um consenso generalizado que já se obteve. E Israel também, Netanyahu disse-o agora, muito recentemente, não pretende ficar a ocupar Gaza. O outro consenso é que nunca haverá uma solução política para Gaza sem nos vermos livres do Hamas. Portanto, o Hamas não pode fazer parte da solução. Bom, portanto, enfim, no meio de todas estas dificuldades, pelo menos já estamos de acordo com duas coisas, mas são as coisas não. São as coisas. Israel não fica e o Hamas também não faz parte da solução. Estamos agora a trabalhar no sim, que é aquilo que pode dar alguma esperança relativamente a Gaza. Israel tem que entregar, no final da operação, tem que entregar o controle da faixa de Gaza a alguém, independentemente de manter uma força sempre pronta a intervir. Bom, será possível organizar uma força multinacional com a Arábia Saudita, a Jordânia e o Egito, por exemplo? Os Estados Unidos terão que estar presentes, outros países europeus terão que estar presentes. É isso que está, neste momento, a ser validado em todas estas capitais árabes também. E depois, desejavelmente, no final, o controle político devia voltar à autoridade palestiniana, que se tem mostrado um ator com alguma respeitabilidade, que tem capacidade de diálogo e, sobretudo, que não é um ator extremista nem violento. E, portanto, se nós queremos pensar numa solução de dois Estados, não pode haver a faixa de Gaza governado por um e a Cisjordânia governado por outro. Claro. E, portanto, no final disto tudo, deveriam encontrar soluções que permitissem o regresso da faixa de Gaza ao seu controle pela autoridade palestiniana. Entretanto, nesta quarta-feira, Ursula von der Leyen deu conta das conclusões do relatório da Comissão Europeia, que recomenda ao Conselho Europeu a abertura das negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. Foi um dia importante para Kiev, não foi, General? Foi. Zelensky não deixou de mostrar o seu agrado, porque na verdade acendeu-se uma luz. Sim.
acendeu-se uma luz, depois deste tempo todo acendeu-se uma luz. Neste processo de adesão há várias etapas. Uma das etapas é uma etapa de natureza técnica que é conduzida pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia o que faz é olha para os critérios necessários para os processos de adesão e diz se satisfaz ou não satisfaz estes critérios. Portanto, é uma avaliação de natureza técnica, não é uma avaliação de natureza política. Depois entrega o processo, e é nessa fase em que nós estamos, a Comissão Europeia entende que há condições para avançar do ponto de vista político e vai entregar a decisão de natureza política ao Conselho Europeu, que vai reunir agora em meados de dezembro. Portanto, passou-se uma fase, foi extraordinariamente importante para a Ucrânia, porque do ponto de vista técnico, aquilo que eram as grandes dificuldades, porque os critérios são muito exigentes em muitas áreas, terá sido aprovada, pelo menos agora terá certamente de fazer alguns ajustes. Sempre dá um alento. Sempre dá um alento. Agora passou para o nível político. Vamos ver no nível político o que é que vai acontecer. Mas enfim, este é o percurso, que é o percurso que todos seguem, e é bom quando se vence uma etapa e se acende uma luz para a Ucrânia. Na sexta-feira passada, o líder do Hezbollah afirmou que, apesar da comunidade internacional continuar a tentar envolver o Irão, o ataque do Hamas a 7 de outubro foi uma operação 100% palestiniana, planeada e executada pelos palestinianos para a causa palestiniana, acrescentando ainda que os civis israelitas tinham sido mortos pelas forças de segurança israelitas que estavam alcoolizadas. General Arno Moreira, porquê agora esta, podemos dizer, desconcertante cortina de fumo? É verdade, é incrível como um mês depois, e perante tantas evidências que existem relativamente à brutal atuação dos membros do Hamas, ainda há quem tenha esta distinta, vamos dizer-lhe mesmo lata esta distinta lata, não é? De vir dizer que não foi o Hamas que matou, não, foram soldados alcoolizados. Foram soldados israelitas que estavam alcoolizados. Isto revela várias coisas. A primeira coisa que isto revela é que, se ele diz isto, é porque há pessoas que querem ouvir isto. Isto é, há pessoas de tal maneira convencidas com uma determinada realidade paralela que se desligaram de todas as fontes de informação que existem e que estão apenas a ouvir e a tomar por verdadeiro aquilo que são as declarações aqui feitas. Mas isto revela outra coisa, e isso é o reconhecimento de que aquela ação, com aquela brutalidade, na verdade é condenável. Isto é, ao afastar as culpas do Hamas e atirá-las para o lado israelita, o que está a dizer é nós não cometemos esta brutalidade. Isto é, está de alguma maneira a reconhecer que houve uma brutalidade tremenda em emprego pelas forças do Hamas sobre a comunidade israelita. Mas agora vem a cortina de fumo. E a cortina de fumo tem a ver com esta questão da operação 100% decidida pelo Hamas e conduzida, 100% conduzida e 100% em favor da causa palestiniana. O líder do Hezbollah começa a afastar-se da responsabilidade de tudo isto. É esta que é a cortina de fumo. Já começa a dizer que nós não temos nada a ver com isto. E isto é uma questão que foi inteiramente decidida pela cúpula do Hamas, e o Hamas é absolutamente responsável por isto. Nada de vir ligar o Hezbollah a esta ação ou ligar o Irão a esta ação. Porquê? Porque isto tem todas as condições para correr mal para o Hamas. E uma derrota do Hamas seria também ligada a uma derrota do Hezbollah e uma derrota do Irão. E, portanto, isto é aqui que está a cortina de fumo. É criar aqui um distanciamento e dar uma autonomia que nunca houve por parte do Hamas, para que, se aquilo correr mal, não seja contaminado nem o Hezbollah nem o Irão com um falhanço perante aquilo que era uma ação de natureza militar conduzida contra Israel. E, portanto, todo o discurso que era
que era expectável de ser um grande incitamento, acabou por não ser. Do meu ponto de vista, foi um discurso de distanciamento em relação... É claro que depois há todas as solidariedades políticas e discursivas, isso é absolutamente normal para encher o discurso, mas na verdade o que eu retive deste discurso foi este distanciamento. Isto é uma responsabilidade do Hamas, não venham agora trazer os eventuais insucessos do Hamas, dizer que também são insucessos do Hezbollah ou do Irão. No final da semana passada realizou-se em Genebra o Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Porquê é que hoje colocamos o nosso ponto de mira nesta reunião, General? Foi porque foi presidida pelo Irão? Foi, exatamente. Isto realmente, este mundo é muito difícil. É muito difícil de compreender. Existe um Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que está sediado em Genebra. E todos os anos, é uma atividade anual, existe aquilo que se chama um fórum social. Decorrem durante 2 ou 3 dias esse fórum social e trata um tema qualquer relacionado com os direitos humanos. Este ano o tema era os direitos humanos e as tecnologias. Pronto, esse era o tema. A tecnologia até posso perceber, agora os direitos humanos. Mas quando chegámos... Mas quando chegámos a quem é que ia presidir esta sessão, verificou-se que o candidato apoiado por um conjunto de grandes países era o Irão. O Irão iria presidir a uma sessão sobre direitos humanos. Quem é que discursou nesta sessão? Isto é importante, discursou a China, Cuba e Venezuela para falarem sobre os direitos humanos. Isto é um mundo que está completamente virado do avesso, não é? Isto é talvez mais um prego para o caixão das Nações Unidas e nós podemos dizer, mas que belos representantes dos direitos humanos que o nosso planeta acaba de eleger. General Arnaud Moreira, é sempre um gosto tê-lo connosco. Foi um prazer. Para a semana há novo Domínio da Guerra. Bom fim de semana para todos. Muito obrigado.